Bom dia, moçada! Vamos continuar nossos estudos sobre números binomiais. Na aula de hoje, nós vamos definir o triângulo de Pascal e verificar suas importantes propriedades, sempre utilizando o nosso livro-texto como base. Então, retomando a tabela que construímos na aula passada, nós vamos montar hoje uma tabela de 9 linhas com os valores dos números binomiais. Se a tabela tem 9 linhas, ela irá da linha 0 até a linha 8 e da coluna 0 até a coluna 8. Sabemos que os números binomiais que ficam na coluna 0 possuem seus denominadores iguais a zero. E, ao calcularmos isso na aula passada, vimos que seu valor é 1, não esquecendo que o binomial n sobre p, ou seja, de numerador n e denominador p, tem o mesmo valor de uma combinação de n elementos tomados p a p. E isso nos leva à expressão n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Além disso, no número binomial, n, o valor de n do numerador do número binomial localiza este binomial na linha n e na coluna p. Então, continuando, já que todos os binomiais que se encontram na coluna 0 valem 1, vamos preencher esses valores na coluna 0. Vimos também, na aula passada, que todos os binomiais que se encontram na coluna 1, ou seja, binomiais dessa forma, têm o valor de n, onde n é o posicionamento na linha onde o binomial se encontra, ou seja, linha 1, linha 2, e assim vamos formando a segunda coluna, referente à coluna 1. Vimos também que os últimos elementos de cada linha, eles são do tipo, da forma n sobre n. E calculamos esse valor e vimos que dá 1. Calculamos utilizando a expressão de combinação. Então, significa que os últimos termos de cada linha valerão 1. Para preencher os valores do meio, utilizamos que 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 3 igual a 6, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 6 igual a 10, 6 mais 4 também, 4 mais 1, 5, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6. 6 mais 15, 21, aqui 35, aqui 35 também. 21 de novo e 7. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. Aqui 70. Aqui também 56. 28 e 8. E dessa forma, nós relembramos como montarmos uma tabela com os valores, uma tabela de 9 linhas, com os valores dos números binomiais, termos dessa tabela. Agora, para entendermos a relação de Stiefel, que nós já usamos no slide anterior, na formação da nossa tabela, vamos preencher aqui, vamos formar rapidinho uma tabela
com 5 linhas. Ou seja, temos aqui a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Aqui, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e, finalmente, coluna 4. Então, observemos o que fizemos aqui. 3 mais 3 igual a 6. Este 3, ele corresponde ao binomial que se encontra na linha 3 e na coluna 1. Ao somarmos com esse outro 3, estamos adicionando um binomial que se encontra na linha 3 e na coluna 2. Como resultado, encontramos um binomial cujo valor é 6, que se encontra na linha 4 e na coluna 2. Se nós formos generalizar, já que sabemos que podemos aplicar essa propriedade ao longo de toda essa tabela de números binomiais, observem, este movimento, esse binomial mais esse binomial igual a esse binomial, nos dá como soma dois binomiais que se encontram na mesma linha. Então, a linha deles é igual. Como são binomiais adjacentes, suas colunas também são adjacentes, são números consecutivos. E, como resultado, a gente obtém este binomial que se encontra na linha de baixo, ou seja, na linha n mais 1, e na mesma coluna do último binomial, ou seja, na coluna p mais 1. Isso daqui vira uma regra, uma propriedade dentro desta tabela. E esta propriedade chama-se relação de Stiefel. Aqui está reproduzido exatamente o que nós raciocinamos aqui, e as condições são de que N e P, que significam os números das linha e coluna do binômio, do número binomial, são números naturais. P mais 1, que é esta coluna, tem que ser menor ou igual a N. Isso daí nós vimos na aula passada, na definição de binomial, que o número da coluna, correspondente à coluna, sempre tem que ser menor ou igual ao número correspondente à linha. Então, desta forma, uma propriedade que nós já estávamos utilizando para formar essa tabela de números binomiais foi formalizada aqui e batizada como relação de Stiefel. Esse P3 é porque eu já estou tirando aqui, replicando aqui páginas do livro-texto, onde a P1 refere-se a essa propriedade e a P2 refere-se a essa propriedade. Bem, essa tabela com a qual estamos trabalhando desde a aula passada é chamada de Triângulo de Pascal, que viveu de 1623 até 1662. Antes dele, Tartaglia viveu de 1499 até 1559, também estudou o Triângulo de Pascal, tanto que em alguns países, esse triângulo é chamado de Triângulo de Tartaglia. Só que antes deles, o chinês Yang Hui, nem sei se é assim direito que se fala, que viveu de 1238
a 1298, já tinha mexido com esse triângulo. E dizem também que antes de todos eles, 2000 anos antes, já eram feitos registros dessa formação geométrica. Mas dizem que Pascal foi quem mais estudou profundamente o triângulo e suas propriedades. Então, vamos estudar 3 dessas propriedades importantes estudadas por Pascal. A primeira vai se referir à soma dos termos de cada linha, de todos os termos de cada linha. Somando os termos dessa linha, vamos encontrar apenas um. Somando os termos dessa, 2. Somando os termos dessa, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Aqui nós vamos encontrar 8. Aqui nós vamos encontrar 16. Aqui vamos encontrar 32. E aqui, ao somarmos todos esses termos, vamos encontrar 64. A gente observa que temos uma sequência já muito conhecida nossa. É um APG de razão 2, começando com 1. E o 1, então, pode ser expresso por 2 elevado a 0, aqui 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, elevado a 4, elevado a 5 e elevado a 6, onde esses expoentes correspondem ao número da linha, cujos termos estão sendo somados. Então, dessa forma, acabamos de ver uma propriedade importante que diz que a soma de todos os termos de uma determinada linha n é dada pelo valor 2 elevado a n. Então, formalizando essa propriedade de triângulo de Pascal, propriedade P1, observem que nós tivemos 3 propriedades relativas aos números binomiais. Agora, nós estamos começando uma lista de 3 propriedades relativas ao triângulo de Pascal. Então, nessa primeira propriedade, a soma dos elementos, de todos os elementos que formam a linha n do triângulo de Pascal é 2 elevado a n, exatamente o que a gente concluiu no slide anterior. Então, é importante nós vermos o que isso significa em termos de números binomiais, além de entendermos a definição da propriedade, a descrição da propriedade, que nós já entendemos, mas precisamos visualizar isso em termos de números binomiais. Dizer que estamos somando todos os binomiais da linha n e obtendo 2 elevado a n, para que sejam todos os binomiais, nós temos que começar na coluna 0, depois a coluna 1, coluna 2, todas as colunas até a coluna n. Então, é muito importante entendermos esse modo de fazer essa representação, já que em exercícios futuros, possivelmente, com toda certeza, nós vamos precisar identificar esta notação. Algo importante de nós observarmos é que a quantidade de termos de uma linha, essa quantidade de termos é finita. A gente consegue saber quantos termos uma linha n possui, mas a quantidade de termos de uma coluna do triângulo de Pascal, a gente não consegue precisar, já que é possível acrescentarmos sempre uma linha a mais no triângulo de Pascal. Ou seja, enquanto a quantidade de termos de uma linha é finita, a quantidade de termos de uma coluna é infinita.
Então, neste momento, nós vamos trabalhar nessa segunda propriedade com a soma dos elementos de uma coluna. Soma dos elementos, né, dos termos de uma coluna. Mas, neste caso, ao contrário da soma dos elementos de uma linha, nós não podemos falar soma de todos os elementos, já que essa quantidade de termos de uma coluna é infinita. Então, como vamos poder falar nesta soma? De que maneira? Observe. Se nós pegarmos esses elementos dessa coluna, começando do primeiro, isso é muito importante, tem que começar do primeiro. E aí resolvemos parar aqui. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, obtivemos esse termo. Ou seja, fizemos este movimento. Não, está feio. Deixa eu apagar e fazer mais retinho. Fizemos este movimento. Somamos alguns elementos da coluna desde o primeiro e quando fizemos essa soma, obtivemos este elemento aqui da diagonal. Vamos pegar mais um. Todos os elementos que quisermos, sendo que é importante que seja a partir do primeiro termo da coluna. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Novamente, este movimento vertical, diagonal. Vamos para mais um. Vamos pegar estes termos e somar 1 mais 4, 5, mais 10, 15. E se quisermos somar esses termos, 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 15, 35, já saberemos que este próximo aqui é 35, o que podemos confirmar utilizando a relação de Schiffel, 15 mais 20, 35. Então, agora vamos generalizar a propriedade 2. Observem que a sopa de letrinhas aqui é bem maior, então nós vamos ter que ter paciência e força de vontade. Não pode, não vou entender nada disso e desistir, não. Tem que continuar. Então, vamos de novo formar aqui algumas linhas do triângulo de Pascal. 1, 4, 6, 4, 1. Então, estou utilizando as propriedades de binomial que já estudamos. E mais uma linha, 1, 6, 15, 20, 15, 6. E estamos somando elementos de uma coluna, né? Então, vamos pegar, por exemplo, essa coluna aqui e vamos somar até o 4. Aqui a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Gente, está indo devagarzinho, que é para vocês conseguirem entender direitinho. Tá? Não desiste, não, que daqui a pouco a aula acaba e vai ficar o que vocês entenderam. Coluna 4, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Bem, então, quando a gente soma esses 4 termos da coluna 1, lembrando que sempre para essa propriedade valer, nós temos que somar a partir do primeiro termo da coluna e obtemos esse daqui, vamos descrever os binomiais correspondentes. Então, o binomial correspondente ao 1 é um termo da linha 1 e da coluna 1. 1 mais binomial correspondente a esse, linha 2, coluna 1. Binomial correspondente ao próximo, linha 3, coluna 1. E, finalmente, binomial correspondente ao 4, linha 4, coluna 1. E o nosso resultado
que é esse termo 10 aqui, encontra-se na linha 5 e na coluna 2. Então, vamos tentar já, a partir daqui, generalizar com letrinhas, né, usando P e N, o que nós fizemos. Nós estamos somando binomiais todos de uma mesma linha. P, 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 P. E quando vamos para o resultado, a gente, desculpa, falei errado, todos de uma mesma coluna. E quando vamos para o resultado, nos transferimos para a coluna seguinte, ou seja, para a coluna P mais 1. Tá? Essa parte ficou tranquila. Agora vamos ver como são as linhas desses binomiais que estão sendo somados. Observem que o primeiro termo de qualquer coluna sempre vai ter os valores de linha e coluna iguais. Observem esse aqui, esse 1, linha 6, coluna 6. Esse outro 1, linha 5, coluna 5. Este outro, linha 3, coluna 3. Então, o primeiro termo de uma coluna sempre vai ter a forma PP. Atenção, eu não estou dizendo, colocando esse P aqui no numerador, que agora ele virou coluna, só porque nós temos chamado as colunas de P. Atenção que essas letras, essas variáveis, elas representam número, valor. Onde quer que a gente coloque, ou qualquer letra que a gente use, esta de cima sempre vai ser relativa à linha do número binomial e a de baixo vai ser relativa à coluna do número binomial. Então, quando eu coloco P aqui, eu estou garantindo dessa forma que esses dois valores, numerador e denominador do binomial, são iguais, correto? Então, quando eu vou para o próximo binomial, eu estou descendo a linha de uma unidade. Então, aqui vai passar a ser P mais 1. Esse próximo está na linha 3, então é o P mais 2. E o próximo será o P mais 3. E que resultado eu vou encontrar? Este 10 encontra-se na próxima linha, que é P mais 4. Ok? Generalizando, ou seja, que aqui observem que nós estamos ainda fixados nesse exemplo de binomial, mas se nós quisermos fazer qualquer soma de elementos de uma coluna a partir do primeiro, já vimos que sempre vai começar com o binomial cuja linha e coluna têm o mesmo valor, aí nós vamos mudando de linha, vamos mantendo a coluna. Em algum momento a gente para num valor qualquer, como aqui nós paramos no P mais 3, e o resultado vai ser de uma coluna adjacente e de uma linha abaixo. Eu reconheço, né, que essa expressão aqui ela é mais complicada, ele exige um pouco mais de abstração da gente. Então, caso não tenha ficado muito claro para vocês agora, depois repitam só esse pedacinho para vocês entenderem direito. O importante é sabermos que, quando vamos somar elementos de uma coluna a partir do primeiro, obtemos este elemento aqui que se encontra na diagonal. Bem, e finalmente, inclusive para acabar a aula de hoje, vamos para a terceira propriedade do triângulo de Pascal, terceira importante, e vai falar de novo sobre soma, só que agora nós vamos somar elementos de uma diagonal. Então, por exemplo, vamos pegar este elemento aqui, nesta diagonal, perdão, vamos somar estes elementos sempre a partir do primeiro. Então, as três propriedades, tanto da soma dos elementos de uma linha, que dá 2 elevado a n, quantidade finita de elementos, como a soma dos elementos de uma coluna,
como a soma dos elementos de uma diagonal, todos eles a partir do primeiro termo da linha, da coluna e da diagonal. Quando somamos 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 10, 20, obtemos este termo aqui. Então, vamos descrever. Então, nós fizemos 1 mais 3, mais 6, mais 10, igual a 20. Ou seja, o movimento foi: somamos elementos da diagonal a partir do primeiro e obtemos o elemento que está na posição horizontal em relação ao último. Perdão, na posição vertical em relação ao último. Então, vamos agora, como fizemos em todos os outros casos, descrever como são os binomiais envolvidos nessa escolha que nós fizemos. O binomial 1 encontra-se na coluna 0 e na linha 2. Então, linha primeiro, coluna depois. Quando vamos para o 3, esse já se encontra na coluna vizinha, coluna 1, e na linha abaixo, linha 3. O próximo, que é o 6, encontra-se na coluna 2, que é a coluna vizinha, e na linha abaixo, que é a linha 4. Quando vamos para o 10, que é o nosso último, ele está na linha 5 e na coluna 3. Então, temos aqui 5, 3. E este valor 20 que obtivemos encontra-se na linha 6 e na coluna 3. Então, se nós tentarmos descrever aqui com letras o que nós fizemos, veja se vocês concordam. Esse daqui eu acho mais fácil do que o anterior, do que a soma dos elementos da coluna. Porque aqui a gente começa num termo N qualquer, numa linha N qualquer, e vai passando para a linha de baixo. N, N mais 1, N mais 2, N mais 3. E aqui a gente obrigatoriamente tem que começar do zero e indo para a coluna adjacente. Obrigatoriamente tem que começar com zero, porque nós temos que envolver o primeiro termo da diagonal. E o primeiro termo da diagonal sempre está na coluna zero. O resultado que a gente obtém encontra-se na linha de baixo e na mesma coluna anterior, obtendo este movimento aqui para a soma dos termos da diagonal do triângulo de Pascal. Então, a generalização da propriedade 3 vai ficar como missão de vocês, ou seja, entender o significado de cada uma dessas letras e o enunciado dessa propriedade. É a única tarefa. Na próxima aula, nós vamos fazer aula inteira de exercícios do livro-texto relativos a este assunto. Então, moçada, até lá!